Nós vamos iniciar hoje uma série que vai falar sobre o novo ser, o novo nascimento, regeneração, conversão. Ao final de contas, o que acontece quando somos regenerados? O que se espera daqueles que são regenerados? Como aqueles que são regenerados devem se relacionar com o mundo? Como aqueles que são regenerados devem se relacionar na comunhão uns com os outros? O que acontece, afinal de contas, na regeneração? E para iniciar essa série, nós vamos trabalhar o tema: o que acontece na regeneração, o que acontece quando somos regenerados. E para isso eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura de João 3, de 1 a 15, uma história bastante conhecida de todos nós, um texto bastante conhecido de todos nós. O texto diz assim diz a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se não estiver com Ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Oremos mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque ela não deixa o nosso coração em paz. Te pedimos que o Senhor nos perturbe nessa manhã. Sabemos e reconhecemos a nossa incapacidade, por isso que pedimos que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a compreender, a sermos fiéis. Perturba o nosso coração nessa manhã. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Spurgeon, na autobiografia dele, no primeiro volume, ele narra a conversão dele em 6/1/1850. Seria amanhã, só que em 1850. Então, 6/1/1850, Spurgeon tinha 15 anos. Para quem não sabe, enquanto janeiro é aqui, é quente, em Londres, ou no hemisfério norte, é bastante frio, e estava nevando. E naquele dia que Spurgeon, ainda nos seus 15 anos, estava se dirigindo até o local de culto, tinha uma grande nevasca, de tal modo que a cidade ficou paralisada. Ele não conseguia mais se mexer, ele não conseguia chegar ao lugar de culto que ele estava indo. Então ele desistiu, entrou na primeira viela, a primeira rua que ele viu, e entrou na primeira igreja que ele encontrou, que era uma igreja pequena, uma igreja metodista. Ele disse, ali narrando, que deveria ter em torno de 12 a 15 pessoas naquele culto.
O ministro que deveria pregar estava preso na nevasca, não veio, não estava presente o pregador, estava preso, não conseguia se mexer. E ele disse que sobe um senhor, muito magro, que parecia um sapateiro, ou talvez um alfaiate, alguém que tinha um trabalho comum, manual, não era alguém que estava preparado para pregar. E por isso Spurgeon disse que ele teve que se ater ao texto, porque ele não tinha preparado nada. O pregador estava preso na nevasca, Spurgeon estava ali por causa da nevasca. E aquele pregador, talvez um sapateiro, talvez um alfaiate, abriu a Bíblia em Isaías 45, 22. Esse foi o texto da pregação dele, Isaías 45, 22, que diz: olhai para mim, e sede salvos todos os confins da terra. E ele disse, Spurgeon disse que ele leu esse texto, e ele começou a dizer o seguinte: tudo que o Senhor está pedindo é para você olhar. Qualquer um pode olhar. Você não precisa fazer um treinamento especial para olhar. Você não precisa mexer o seu pé ou a sua mão para olhar. Você não precisa ir para a faculdade para olhar. Você pode ser um tolo a sua vida toda, e ainda assim, um tolo consegue olhar. O que ele está dizendo é para que você apenas olhe e sejam salvos. Tem muito mais detalhes, certamente, que Spurgeon conta sobre esse sermão que ele ouviu aos 15 anos. Mas ele disse que esse foi o sermão que, ao final dele, por causa de uma nevasca, que colocou ele ali, e que impossibilitou o pregador daquele dia de estar ali, foi por causa disso, que naquele dia, ele reconhece que ele nasceu de novo. Foi naquele dia que ele disse que viu um rio fluindo das feridas do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi naquele dia que ele disse que não conseguiu mais parar de olhar para Cristo. E ele começa essa narrativa dizendo: Senhor, obrigado pela nevasca. Obrigado, porque talvez se não fosse essa nevasca, eu ainda estaria preso na escuridão. Talvez se eu perguntasse aqui nessa manhã, nós temos tanto pessoas que lembram exatamente quando foram regeneradas, lembram do sermão que ouviram. Talvez outras pessoas não lembrem, não saibam exatamente quando foram regeneradas. Muitos aqui, certamente, eu estou incluído entre esses. Mas todos aqui responderiam algo parecido ao dizer: eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu simplesmente olhei e vi o nosso Senhor. Eu vi e eu desejei, eu quis. Mas eu não sei o que aconteceu comigo. Não importa se você lembra, se você não lembra, se você lembra o texto, se você não sabe o momento exato. Todos aqueles que são regenerados sabem que algo extraordinário aconteceu. Algo incomum aconteceu. Algo glorioso aconteceu. Algo que não foi você que provocou, não foi sua obra, não foi você que fez, mas ainda assim aconteceu. Por isso a pergunta: o que acontece na regeneração? O que acontece quando nos tornamos um novo ser? O que acontece quando o Senhor nos encontra? O que acontece quando olhamos para Cristo? Para responder essas perguntas, nós vamos dividir o nosso texto de hoje em 3 partes. A primeira parte vai dos versículos 1 a 3, e eu chamei de 2 mestres. Então, versículos 1 a 3, 2 mestres. Versículos 4 a 6, a segunda parte, 2 nascimentos.
E a terceira parte, dos versículos 7 a 15, duas imagens. Versículos 1 a 3, 2 mestres. Versículos 4 a 6, 2 nascimentos. Versículos 7 a 15, duas imagens. Olha como o nosso texto começa, como o nosso primeiro ponto começa. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então a primeira coisa que nós temos é uma informação. Nicodemos era gente importante. Era gente importante. Ele era um dos principais dos judeus. Ele era um fariseu. Ele era um membro do Sinédrio. Ele era gente importante. Gente que deveria ser respeitada. Gente que quando entrasse em um ambiente, todos deveriam cumprimentá-lo. Todos deveriam ir até ele, todos deveriam notar a sua presença, porque Nicodemos era gente importante, ou pelo menos ele achava isso, ou pelo menos ele tinha elementos para pensar que era importante. E antes que você julgue Nicodemos por se achar importante, Nicodemos pelo menos tinha evidências para achar que ele era importante. E nós que nos achamos importante, sem nenhuma evidência. E nós que nos levamos tão a sério, que achamos que assim que a gente entra em um ambiente, todo mundo tem que cumprimentar a gente. Todo mundo tem que me notar aqui, porque eu sou importante. Nicodemos ainda tinha evidências. Mas você, nós conseguimos nos achar importantes, nos dá um valor maior do que deveríamos, ainda que sem evidências. Mas voltemos a Nicodemos. Ele era gente importante, ele era reconhecido, ele era um doutor da lei, ele conhecia a Torá, era um estudioso da palavra. E João faz questão de frisar isso. Entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi até Jesus e lhe disse, e aqui vem o discurso belíssimo de Nicodemos. Olha como ele se aproxima do Senhor Jesus, com todo respeito. Ele diz o seguinte, esse que era um dos principais, um mestre entre os judeus, diz, Rabi, o mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se não estiver com Ele. Veja só, Nicodemos vai até Jesus à noite, a gente não sabe a razão para isso, tá? Não adianta dizer assim, não, ele queria se esconder, ele estava se escondendo dos fariseus, ele queria ir para que ninguém não fosse visto, ele estava com vergonha, ele queria aceitar, mas estava em dúvida. Não tem nada disso, nada disso, tudo isso é especulação, a gente não sabe porque Nicodemos vai até Jesus de noite, a gente não tem esses elementos, mas a gente sabe que no encontro com Jesus, Nicodemos vai descobrir que a maior noite que ele vai encontrar é a noite do seu coração. Isso a gente sabe, porque é isso que o encontro com Jesus faz. Não importa se você encontra com Jesus de noite ou de dia, não importa se você encontra com Jesus na sua infância ou na sua idade adulta, não importa se você se encontra com Jesus na igreja batista ou na igreja metodista, não importa onde você se encontra com Jesus, uma coisa eu sei, que independente do horário, do local, do momento da sua vida, todas as vezes que nos encontramos com Jesus, o nosso coração é revelado. Não saímos os mesmos de um encontro com Jesus. Todas as vezes que nos encontramos com Ele, descobrimos que a nossa escuridão é maior do que qualquer noite, que o que existe de mais sombrio é o nosso próprio coração, são os nossos desejos. E de repente, quando nos encontramos com Jesus, percebemos que os nossos corações são abertos, são revelados diante dEle. Não adianta esconder nada diante de Jesus, não adianta tentar manipular, não adianta vir com um discurso bonitinho. Senhor, eu sei que o Senhor é mestre, porque olha,
ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ninguém pode fazer essas coisas, então, de um mestre para outro. É isso que Nicodemos está fazendo, entende? Não existe aqui confissão da divindade de Cristo, não existe fé, existe apenas especulação de Cristo, existe apenas questionamento, e a gente faz isso com as outras pessoas. Sabe aquele negócio que as pessoas dizem assim: vou jogar verde para colher maduro, né? Já viram esse termo? O que a pessoa faz? Eu vou aqui com um discurso bonitinho, eu vou aqui pelo cantinho, e de repente a pessoa vai ser fisgada, e a gente é fisgado. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas nos notem, nós queremos que as pessoas nos notem, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser importantes, e a pessoa vem com aquele discurso bonitinho e faz: puxa, essa pessoa é muito legal, olha, eu gosto muito dela. Sim, você gosta dela, mas ela talvez não goste tanto assim de você. Talvez esse discurso seja apenas um meio para descobrir outra coisa, e a gente precisa estar atento a isso, e nós podemos cair nisso. Mas quão tolo é um homem, é um cristão, é uma mulher que acha que pode esconder alguma coisa de Cristo. Quão tolo e quão descolado da realidade e da palavra de Deus é aquele que acha que no encontro com Cristo pode esconder qualquer coisa, pode esconder o seu verdadeiro desejo. Você pode enganar uma igreja, você pode enganar um presbitério, você pode enganar os pastores dessa igreja, e você pode enganar os pastores dessa igreja por anos, você pode enganar essa igreja. E aliás, tem muita gente que faz isso. Mas você nunca vai poder enganar Cristo. Então Nicodemos, ele veio com aquele discurso bonitinho, manso. Imagine o seguinte: Nicodemos está acostumado a lidar com gente vaidosa. E o que gente vaidosa gosta de ouvir? Elogio, reconhecimento. Ele está lidando com fariseus. É gente que tem certa falsidade embutida, e eles gostam disso. Mas ele vai a Jesus lidando da mesma forma, e Jesus responde da seguinte forma no versículo 3. Então imagine Nicodemos chegando, fazendo todo aquele discurso bonitinho. Jesus diz: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diz: olha, eu sei que o Senhor é mestre, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus olha para Nicodemos e diz: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, ou alguém não nascer do alto, que também pode ser uma tradução para essa palavra, se alguém não nascer do alto, não nascer novamente, não pode ver o reino de Deus. Agora imagine para um fariseu, que nunca se imaginou fora de nada. Lembre-se, gente importante, que sempre está dentro de tudo, nunca está fora de nada, muito menos do reino de Deus. Ouvi de repente, depois de um elogio: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A resposta de Jesus vai direto ao coração. E a primeira pergunta que eu tenho para você é: como está o seu coração? Você já teve um encontro com Cristo? Você já teve um encontro decisivo com Jesus? E não venha me dizer que diga: olha, eu tive um encontro com Jesus, mas eu ainda estou sendo transformado. Não tem como encontrar com Jesus e sair a mesma pessoa. Não dá, isso é impossível. Se você teve mesmo um encontro com Cristo, se de verdade você encontrou com Ele, o seu coração não é mais o mesmo, a sua vida não é mais a mesma, as suas ações não são mais as mesmas, a forma de pensar não é mais a mesma. Todo encontro com Cristo é decisivo.
Porque todas as vezes Ele vai direto ao nosso coração. E Jesus não vai ao nosso coração pedindo licença. Ele não vai ao nosso coração assim: olha, tem alguém aí? Eu posso entrar? Não. Quando nos encontramos com Jesus, Ele toma de assalto o nosso coração. Ele toma todo o nosso coração. Ele não toma parte dele. Não é parcial. Quando estamos unidos a Cristo, juntos com Ele, em união com Cristo, todo o nosso coração é tomado, toda a nossa vida é tomada, toda a nossa alegria é tomada por Ele, porque em tudo que experimentamos, damos graças a Ele, porque sabemos que se algo de bom experimentamos nesse mundo, só experimentamos por Ele, pela obra dEle. E sabemos que ainda que experimentamos sofrimentos nesse mundo, mesmo esses sofrimentos, por Ele e pela obra dEle, tornarão em boas coisas. Como está o seu coração? Percebam que é possível se aproximar de Jesus com discursos adequados, com a postura respeitosa, e ainda assim está perdido. É possível você estar perdido no meio desse culto. É possível nesse exato momento você estar olhando para o seu coração e estar pensando: Senhor, eu estou perdido, eu estou no meio da igreja, eu estou ouvindo o pastor pregar, eu cantei, mas eu estou perdido. Então nós não temos aqui dois mestres, como eu anunciei no começo. Nós temos um tolo e um mestre. O tolo que se acha mais importante do que é, e que diante daquele que é de fato importante, não reconhece a sua grandeza. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, que são os dois nascimentos. E esse ponto inicia no versículo 4. Nicodemos, ele parece acusar o golpe. Então talvez aquela postura agora seja alterada na pergunta que ele faz. Porque ele diz no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno uma segunda vez? Então Nicodemos, ele reage de forma defensiva ao Evangelho. E muitas vezes o Evangelho que nós pregamos não causa essa reação nas pessoas, não causa confronto nas pessoas, não causa incômodo nas pessoas. É um Evangelho que simplesmente não ofende ninguém, não causa nenhuma reação. É um Evangelho bonitinho que pode ser colocado como enfeite numa mesa, mas esse não é o Evangelho que transforma. Porque o Evangelho que transforma é o Evangelho que incomoda, sim. E todo aquele que é regenerado diz: Senhor, obrigado pela nevasca, Senhor, obrigado pelo incômodo, Senhor, obrigado porque os meus planos não deram certo, Senhor, obrigado por esse problema que o Senhor me mandou, porque eu sei, Senhor, que é por essas coisas que o Senhor trabalha em meu coração. Não existe transformação sem incômodo. Se você quer que o coração de alguém seja transformado, não existe como esse coração ser transformado sem que ele seja incomodado. Mas nós temos assim: não, no tempo certo, Deus vai chamar. Se Deus quiser, meu irmão, mas o tempo certo não cabe a você. A você cabe a pregação fiel, o anúncio fiel. Nós não sabemos quanto tempo temos, quanto tempo as pessoas ao nosso redor têm. Nós não temos controle sobre essas coisas.
E nós carregamos uma mensagem que pode dar vida a mortos. Coração de carne, aqueles que têm um coração de pedra. E ainda assim nós queremos fazer com que essa mensagem não incomode os outros. Como alguém pode ser transformado sem ser incomodado? Nicodemos certamente parece incomodado. E Jesus responde nos versículos 5 e 6. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando Jesus responde a Nicodemos, ele não oferece uma nova religião. Olha, vem aqui, que agora eu vou te dar um novo sistema religioso. Você vai fazer isso aqui, e Deus vai estar contigo, porque Nicodemos reconhecia pelos sinais, que Jesus tinha algo diferente, que talvez Deus estivesse com ele, que talvez algumas práticas precisassem ser corrigidas, que talvez ele seguisse um novo movimento religioso, um novo padrão religioso. Mas Jesus não oferece a Nicodemos nem um padrão religioso novo, não é uma nova religião. Mas Jesus também não oferece apenas uma correção de rota. Não é uma nova religião, mas tampouco quer dizer assim: olha, não, Nicodemos, você está quase lá. Você está quase lá. Você só precisa ajustar um pouquinho para o lado e vai dar tudo certo. Você quase acertou sozinho. É só um reparo, é só uma pequena correção. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que o encontro com o Senhor gera. Não é apenas uma pequena correção da natureza. Não é uma nova religião, mas é transformação. É transformação. É mudança. É uma outra coisa. Não é o mesmo coração que foi corrigido, mas é um coração que é arrancado daqui e é colocado um outro coração. Não é a mesma vida, mas é a vida que é arrancada daqui e é colocada uma outra vida, é uma outra coisa, é um outro coração, uma outra mente. E a prova disso é que Jesus fala de água e Espírito. Alguns intérpretes vão querer afirmar que a referência à água aqui é uma referência a batismo. Mas essa referência seria anacrônica. Não para o momento que João escreveu a carta. Porque no momento que João escreve a carta, já muito tempo depois desse encontro, o batismo já estava estabelecido. Mas para o momento da conversa de Jesus e Nicodemos, seria anacrônico. Nicodemos não tinha acesso, que João tem no momento que escreve a carta, aquilo que se falava sobre o batismo. E a pergunta é: se é uma relação a batismo, se é uma referência a batismo, por que Jesus se espanta de Nicodemos não entender? Se ele se espanta de Nicodemos não entender a referência à água, se ele imagina que Nicodemos deveria entender aquela referência, aquela imagem, a água e Espírito, nós precisamos imaginar que é uma referência àquilo que Nicodemos estudava, que era o Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, não uma referência ao batismo, mas uma referência a algo que se falava no Antigo Testamento. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrir em Ezequiel. Ezequiel 36. Do 24 ao 27. Olha só, esse era o texto que Nicodemos deveria ter estudado,
conhecer. Afinal de contas, ele era gente importante, um estudioso, um fariseu, um judeu, membro do Sinédrio. Esse era o texto que ele deveria conhecer, Ezequiel 36, 25 a 27. Pode ser do 24. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Perceberam que no texto de Ezequiel nós temos uma referência a água e espírito. É isso que Jesus está dizendo. Olha, espera aí, você que é o mestre, você que inclusive, se você olhar no texto, Nicodemos está falando no plural, porque ele não está falando só em nome dele, ele está falando como representante da sua classe. Lembre-se, mais uma vez, Nicodemos era gente importante, gente que deveria ser reconhecida. Ele foi enviado ali não só para falar sobre ele está representando a sua classe. É um mestre falando com outro mestre. E Jesus olha para ele e diz: espera aí, você que é mestre entre os judeus, está com dificuldade para entender isso? Você não consegue entender? Mas espera aí, o mestre aqui não é você? Você não deveria saber isso? E a verdade é que Nicodemos nunca tinha olhado para esse texto seguindo aquela interpretação que Jesus está apresentando, não falando sobre batismo, mas sobre purificação, sobre transformação, sobre limpeza, sobre novidade de vida. É isso que acontece quando nos unimos a Cristo. Ainda somos os mesmos, mas não somos mais a mesma pessoa. Pensamos e a nossa história ainda permanece. Aquilo que vivemos permanece, não é apagado. Mas tampouco podemos dizer que somos as mesmas pessoas, porque o Evangelho é o Evangelho que transforma. Não é o Evangelho de um ritual religioso, não é o Evangelho de uma mera correção, mas nós pregamos o Evangelho da transformação. Nós somos transformados dia após dia, transformados dia após dia, até que a imagem de Cristo seja impressa, seja moldada em nós. Transformação. E olha só, já indo para o nosso terceiro ponto, Jesus diz: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. E essa é a primeira imagem. Nosso terceiro ponto tem duas imagens, e essa é a primeira. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Meus irmãos, a gente não pode usar esse texto para aquela sensação misteriosa, mística, de dizer: não, o Espírito está passando por mim, como o vento está passando por mim. Olha, o Espírito agora, eu senti o Espírito. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está falando de você, o texto está falando do Espírito. Não é o que você sente, mas é como ele age.
Não é o que você percebe, mas o que Ele está fazendo quando você não percebe. O que Ele está dizendo é que a gente não tem controle sobre essas coisas. Quem aqui pode dizer, não, eu sou um regenerado, e eu sou um regenerado porque eu quis, eu escolhi, eu fiz, eu segui os 4 passos da regeneração. Segui certinho, e aí no final, pum, regenerado. Quem aqui pode dizer isso? Quem aqui pode dizer que escolheu o dia, que escolheu o momento, que escolheu o sermão, que escolheu o que sentiria, que escolheu os amigos que perderia, os familiares que se afastaram, as pessoas que antes gostavam tanto da gente, mas agora dizem, agora você está muito diferente, você era mais divertido antes, você está muito mudado, agora eu quero distância de você. Quem aqui poderia escolher essas coisas? O que Ele está dizendo é que nós não temos controle sobre a regeneração, como aquele vale de ossos secos de Ezequiel 37 também não tinha controle. Lembre-se também de Ezequiel 37, quando rua do Senhor, o sopro do Senhor vem sobre aqueles ossos secos, e aqueles ossos secos ganham vida. Nós somos os ossos secos que ganharam vida. Nós não tínhamos controle sobre nada. Ossos secos, mortos em nossos pecados, mortos em nossos delitos, mortos em nossas iniquidades, até que o Espírito do Senhor, sem que nós quiséssemos, vem sobre nós e nós ganhamos vida. Nós somos transformados. De um monte de ossos secos, o Senhor nos dá um coração que bate por Ele. Isso é transformação. Isso é transformação. E o que deve nos assustar é a ignorância de Nicodemos. Porque veja, é possível estar diante dos sinais de Cristo. É possível estar diante do corpo de Cristo, como aquele que está na mesa aqui nessa manhã, e ainda assim ignorar a natureza de Cristo. É possível ver os sinais e se maravilhar. É possível estar diante do corpo e ainda assim não entender. Mas o nosso maior pecado, como o maior pecado de Nicodemos, não é não entender, mas é não crer. É não crer. Jesus escancara a ignorância de Nicodemos. E fazendo isso, Jesus escancara a nossa ignorância da natureza de Cristo. Não só a ignorância dele, mas a nossa ignorância. Quando ele diz, olha só, você é mestre, versículo 10, em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade, lhes digo, que nós falamos, perceba que Jesus está usando o plural, talvez respondendo o plural de Nicodemos. Nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem, não entendem, mas não creem, quando falo sobre coisas terrenas, como crerão quando eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Aqui ele está dizendo, olha Nicodemos, a sua natureza é uma, e você é incapaz de entender as coisas próprias da sua natureza, mas a minha natureza é outra, é divina. Eu sou aquele que veio dos céus, eu sou o Deus encarnado, aquele que pisou nesse mundo para dar esperança, para iluminar as obras, para iluminar os corações, para transformar corações. Eu sou aquele que, adentrando nesse mundo, o mundo não permanece mais o mesmo. E ele vai terminar com a segunda imagem. Existe uma segunda imagem nos versículos 14 a 15. E a imagem curiosa.
uma imagem que a gente não esperaria, e certamente Nicodemos não esperaria, porque olha, e assim, versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus traz uma segunda imagem. Se a primeira imagem é a imagem do vento, a segunda imagem relaciona ele com a imagem da serpente. De uma serpente. Mas que tipo de imagem é essa para explicar a salvação, o resgate, a regeneração, o novo ser, a imagem de uma serpente? Jesus está mais uma vez citando ao mestre da lei, ao fariseu, aquele que é importante, um texto do Antigo Testamento, que é o texto de Números 21:8, onde as serpentes estão no acampamento, mandadas pelo Senhor, e muitos estão morrendo. O Senhor manda essas serpentes para julgar o pecado do povo. É o Senhor quem manda as serpentes ali, é a ira de Deus representada ali. E é o próprio Senhor que provê a salvação. Mas como é curioso que para salvar, para resgatar o seu povo, a imagem que o Senhor escolhe é a imagem da própria maldição. Para salvar o povo da maldição que Ele enviou, Deus escolhe a imagem da própria maldição, a imagem da própria maldição erguida, a imagem da própria maldição colocada ali. A cobra, a serpente colocada ali, ela não é preventiva, ela não é assim, olha, todos aqueles que olharem para ela não serão picados. Não, já foram picados. O veneno está no corpo, o veneno está fazendo o seu efeito, e se não tiver uma cura, o veneno vai matar. Mas ao olhar para a imagem erguida, a imagem da própria maldição, aqueles que olham e somente olham, são salvos. Tudo que o homem precisa fazer é olhar. Olhem e sejam salvos. Olhem e sejam salvos. E nós voltamos àquele pregador que Spurgeon ouviu aos seus 15 anos. Aquele homem simples, conforme Spurgeon descreve, que não tinha preparado o seu sermão, mas que abriu a Bíblia e disse: olhem e sejam salvos, todos os confins da terra. E a pergunta que a gente deve se fazer na regeneração é: olhar para onde, Senhor? Porque eu tenho olhado para dentro de mim, e dentro de mim eu não encontro nenhuma resposta. Eu tenho olhado para o meu coração, e eu não consigo ver, Senhor, esperança. Eu tenho olhado para a minha vida, e tudo que eu tenho feito é errado, Senhor. O texto não diz para você olhar para você mesmo, mas o que o texto está dizendo é: olhem para Cristo. A mesma coisa que aquele pregador metodista disse naquele 6 de janeiro de 1850, é a mesma coisa que precisa ser dita nessa manhã. Olhem para Cristo. Olhem para Cristo, porque Ele está sangrando. Olhem para Cristo, porque o seu corpo foi partido, o seu sangue foi derramado. Olhem para Cristo, porque Ele é perdoador. Olhem para Cristo, porque ao olhar para Cristo você será transformado. Olhem para Cristo. Olhem para Cristo e sejam salvos. Olhem para Cristo e sejam transformados. Olhem para Cristo e não tenham mais um coração de pedra, mas um coração de carne, um coração vivo, que bate pelo Senhor, que ama o Senhor, que ama a sua igreja. Olhem para Cristo e sejam salvos. Se você é um regenerado, olhe para Cristo nessa manhã. É o corpo do nosso Senhor que está aqui, é o sangue dele que foi derramado que está aqui. E se você nunca ouviu esse evangelho,
Olhe para Cristo e encontre salvação. Olhe para Cristo e encontre transformação. Não permaneça com seu coração endurecido, com um coração de pedra, mas clame ao Senhor, que em sua misericórdia lhe dará um coração de carne. Não um coração morto, mas um coração que bate por Ele. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelas nevascas da nossa vida. Obrigado por tantas coisas que no momento nós não vemos, não enxergamos, mas o Senhor usa para transformar, para mudar, para nos fazer ver a nossa regeneração, para entender que a nossa regeneração não é fruto da nossa habilidade, mas é na união com Cristo que somos lavados, perdoados, regenerados. Que nós não olhemos para nós mesmos, mas que todos os dias nós olhemos para Cristo, porque é do Senhor que vem a nossa vida. Guarda os nossos olhos, guarda o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.